A sua atenção para começarmos a nossa aula de hoje. Já são 8h04 da noite e eu quero agradecer a Deus pela vida do reverendo Nilson, que atendeu bondosamente esse chamado para que a gente pudesse aprender e ouvir nessa noite uma aula importante, num momento importante do Brasil, onde muitos cristãos, crentes mesmo, confessos ao Senhor Jesus, acreditam piamente de que a sua opção política pela esquerda é o ideal de Cristo. Aprenderam que o nosso Senhor Jesus Cristo era socialista, ainda usam textos bíblicos, e que teve um viés comunista no ministério de Jesus, e usam versículos bíblicos para isso. Só que quando nós nos damos conta, nós estamos embarcando numa outra ideologia que a gente pode considerar absolutamente satânica, com uma capa de cristianismo, mas tem outra coisa por trás. Pensando nisso, nós então hoje teremos uma aula com o reverendo Nilson, pastor presbiteriano, historiador, que vai então tecer para a gente as diferenças entre o cristianismo e o marxismo, que vem de Karl Marx, que é o que está escondido dentro de tantas pregações e viés teológicos de muitos pastores que, ao nosso ver, têm um conceito errado sobre Jesus Cristo e um conceito errado sobre as Escrituras, sobre o cristianismo. Então, a aula de hoje não é uma aula política. Nós não estamos aqui para discutir política na igreja. Nós estamos aqui para ensinar que cristianismo e marxismo são duas coisas diferentes. E que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi nem comunista nem socialista. E que isso é um engodo e uma mentira. Então vamos ter uma palavra de oração e passar para a aula então. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque nessa noite nós aprenderemos sobre verdades das quais não foram bem trabalhadas no meio cristão. Ou que foram roubadas, Senhor, de nós, por tentar incutir nas mentes dos cristãos algo que não vem do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa usar o reverendo Nilson, para que possamos nessa aula aprendermos e entendermos que cristianismo e marxismo não andam de mão dadas. E que o Senhor nos instrua nessa noite, para que a Tua verdade possa nos libertar daquilo que tenta nos aprisionar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Reverendo Nilson, pode ligar aí seu microfone. Boa aula a todos. Meus irmãos, boa noite a todos. É a segunda vez que eu venho aqui na Igreja Presbiteriana de Veleiros. Numa primeira vez eu vim falar sobre um pouco da história da Igreja Presbiteriana. E hoje nós estamos de frente para esse assunto tão desafiante, que é o marxismo. Existe possibilidade de pontos de contato entre cristianismo e marxismo. Hoje vocês vão perceber que eu vou falar sobre marxismo, mas vou enfocar um pouquinho mais naquele tipo de marxismo que eu entendo que é o mais desafiante para a gente, que é o chamado marxismo cultural. De repente eu estou falando aqui marxismo cultural, e embora nós não topemos com esses assuntos, pelo menos com esses termos no nosso dia a dia, de repente, às vezes alguns dos olhares dos irmãos, das irmãs, falam para mim mais ou menos assim, olha, mas esse é um assunto muito teórico e não tem tanta praticidade. Eu espero que no decorrer da palestra, no decorrer dessa aula, os irmãos e as irmãs possam perceber que ele é extremamente desafiante e nós temos um tipo de relação com ele, positiva ou negativa, todos os dias da nossa vida. Vocês vão ver que marxismo cultural é algo que é desafiante, no mínimo desafiante, para a fé cristã. Ok? Então, o título que eu dei para essa palestra, deixa eu só agradecer também, pastor Jean, obrigado aí mais uma vez o convite, usando aí o seminarista, meu amigo Léo,
e agradeço mais uma vez aí a confiança, e eu espero que a gente possa, né? Pastor Jean já fez uma oração, e a nossa oração é que esses minutos, esses momentos que nós vamos passar aqui, sejam realmente momentos onde, primeiramente, que Deus seja exaltado e que nós sejamos instruídos, né? Eu quero que os irmãos, a intenção nossa, a nossa oração, é que cada um de nós aqui nós possamos sair instruídos, edificados, com uma munição, né, teológica, com uma munição cristã para enfrentar os desafios da nossa vida, especificamente esse que se apresenta para a gente nessa noite. Então, o título que foi dado é esse daqui: Cosmovisão Cristã e Marxismo Cultural. Cosmovisão Cristã e Marxismo Cultural. Vou apresentar o roteiro do que eu quero fazer junto com os irmãos nesta noite. Então, primeiramente, eu vou tentar trazer esse assunto para um pouco mais perto da gente, a partir de algumas ilustrações, tá? Que eu chamo aqui de ilustrações de um fenômeno, livros didáticos, algumas imagens, e tem um vídeo também de 4 minutos, onde eu quero que vocês prestem atenção e vão ver como que esse assunto está extremamente perto da gente. Os nossos pressupostos, a gente sabe que não existe neutralidade em absolutamente nada, ou seja, eu estou aqui falando não de forma neutra. A minha intenção, pelo menos o esforço nosso aqui, é de honrar as Escrituras, é de olhar para esse assunto a partir da lente das Escrituras. Então, eu vou deixar bem claro 2 textos, por questão de tempo, eu vou só trabalhar, né, vou só citar esses 2 textos bíblicos que servem de direção para a gente entender esse assunto. Depois nós vamos, de maneira bem rápida, falar sobre ideologia, idolatria e cosmovisão, ok? Relembrando o que é marxismo, aí o marxismo clássico, gasto alguns slides nisso. Depois, marxismo cultural, o que é isso? Antônio Gramsci, que é aquele que eu entendo ser um nome fundamental, existem outros nomes importantes também, mas quem é Antônio Gramsci e o que as ideias de Antônio Gramsci, de alguma forma, influenciam negativamente ou positivamente, se for o caso, a vida nossa. Cristianismo e marxismo, aí eu tento fazer um paralelo, as considerações finais e tem algumas referências bibliográficas, ok? Vamos lá então. Não está indo aqui. Coisa se não fosse, aperta aí, Léo. Pode apertar os 2, por favor. Pode ir? Então, preste atenção nessa imagem aqui. Eu não sei onde é que é o de cima. Isso aqui, obrigado. Como que vocês interpretam essas 2 questões aqui? Está dando para todos conseguem ver? Aqui nós temos, né, aqui se não me engano, é o vão da geografia, ali na USP, né? E aqui você tem aqui vários estudantes, e aqui você tem um cartaz, USP com Boulos, né, que foi um candidato à presidência da República. Não sei como que você interpreta isso, né? Uma universidade pública, de alguma forma, não dá para falar que toda a universidade está concordando com isso, né? Não estou querendo dizer isso, mas pelo menos, nesse momento, esses alunos, é o vão da história e da geografia, estão lá, o lançamento da USP Sem Medo, 9 de maio, às 18 horas, e vários estudantes. Uma universidade pública, não a universidade toda, faço questão de reiterar, mas pelo menos alguns alunos, possivelmente, não sei, talvez alguns professores, manifestando apoio a um determinado candidato. Dá para imaginar que se eu, por exemplo, fosse lá manifestar, eu não, mas se eu fosse um estudante, vamos supor que tivesse, vamos pegar um caso de um candidato que não está no segundo turno, para não ser acusado de que eu estou fazendo campanha para algum candidato. Vamos supor que aqui da igreja tenha lá umas 20 pessoas cristãs, de alguma forma, e queiram manifestar o seu apoio ao Cabo Daciolo. Vocês acham que teria mais ou menos o mesmo tipo de aceitação na USP? Se você tem dúvidas, pergunta para alguém que estuda na USP. Tá? E como que você interpreta isso daqui? Isso aqui foi um amigo meu que mandou pelo WhatsApp, um amigo pastor lá na Bahia, se não me engano. E numa dúvida, né, ele tira a foto desse papel aqui, desse convite, e falou: Nilson, o que você faria no meu lugar? Olha só o que está de repente os irmãos mais de longe não estão enxergando. Então, tem o nome da escola aqui, Festa da Família 2018, foi desse ano.
Tema: respeito é a base, saúde é a vida. Então aqui você tem um homem e uma mulher, tá? No caso é uma família. Uma mulher e uma mulher, também uma família. Um homem e um homem, uma família. E aqui só uma mulher, o cachorro e os 2 filhos é uma família. Vocês que têm filhos sabem que, não sei se em todas as escolas já tem essa prática, mas não é mais dia dos pais e dia das mães, né? Agora é festa da família. Da onde que vem isso? Eu nem estou questionando a questão em si. Da onde vem essa ideia de buscar conscientemente e intencionalmente reconfigurar o que é família? De onde vem isso? Alguém pensou? Claro que alguém pensou nisso. Quem? Quais foram as pessoas? Quais são as posições filosóficas e ideológicas que dão base justificativa para esse tipo de ideia? Para a gente pensar nisso. As outras 2 fotos aqui. Isso aqui é interessante também. Vamos nessa aqui primeiro. Mulheres são sempre bissexuais ou gays. Nunca hétero. Diz estudo. Isso aqui eu peguei lá do Globo, tá? Esse estudo diz o quê? Que mulheres, diz esse estudo, que elas são sempre bissexuais ou gays. Nunca hétero. E aí? Se você é daqueles que falam assim, ó, se a ciência disse, ou se o jornal X disse, então eu acredito, então você não vai poder questionar. Quem é esse jornalista? Quem fez esse estudo? Esse jornalista ou esse estudo, as pessoas que fizeram esse estudo, eles são neutros? Claro que não, não existe neutralidade. Eles partem de qual posição filosófica e ideológica que faz com que eles afirmem isso daqui? Essa outra aqui, percebam, a Universidade Federal do ABC acaba de criar 2 novas áreas de licenciatura em matemática. Primeira, qual que é o nome? Educação de Relações Étnico-Raciais. E a segunda, Afromatemática como Transformadora Social. Eu não sou da área da matemática, né? Não sei se tem alguém aqui que é da área de matemática. Eu tenho alguns amigos, pelo menos um amigo, que vai fazer pós-doutorado lá na cidade de Itajubá. E se tiver alguém aqui, depois pode, no momento das perguntas, levantar e contestar sem nenhum problema. Mas o que isso tem a ver com matemática? Isso tem a ver com matemática. Matemática em si. Tá? Antes de que alguém, de repente, me acuse de ser racista, porque ali está falando, né, de questões afro, minha esposa é negra. Tá? Antes, não que o fato da minha esposa ser negra tire completamente todo o possível racismo que eu tenha. Mas antes que alguém fale, ó, você é um branco, que não está querendo falar sobre raça. Não, nada disso. E mesmo se eu tivesse casado com uma branca também, não seria essa questão. A discussão não é essa. É o que isso aqui tem a ver com matemática. Essa é a questão. De novo a pergunta. De onde vem isso? Qual que é a intenção por detrás de se incluir esse tipo de discussão, que é interessante, que tem a sua validade, mas nas disciplinas, especificamente na disciplina de matemática? Isso que eu quero pensar com vocês. Outros, só esse primeiro. Esse aqui foi por ocasião da visita do Papa Francisco à Bolívia. E aí nós temos aqui o ditador, o Evo Morales, entregando para o Papa aquilo que nós podemos considerar como um símbolo que significa uma certa blasfêmia. Não sei se dá para todos verem aqui. Aqui é a imagem de Cristo crucificado, só que ele não está numa cruz. Ele está no símbolo da foice e do martelo, que são símbolos do socialismo. Percebam. Religiosos consideram o presente de Evo Morales ao Papa, né, como algo negativo. E aqui nós temos uma imagem, livros didáticos. Isso aqui é de um livro didático. Você pode pegar o livro didático que você quiser sobre a história do seu filho, ou que você estudou, que vai estar algo parecido, tá? No livro didático. Nós temos, então, uma comparação entre capitalismo e socialismo. Eu acho que eu estou tampando aqui a vista de algumas pessoas.
Aqui no capitalismo, você percebe um chefe todo arrogante, né, nariz empinado, os trabalhadores angustiados, né, trabalhando ali, e ali tem uma fala de um trabalhador: trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica. E aqui algumas características. Quais são as características do capitalismo segundo o livro didático? Olha só: a propriedade privada de terras, as minas, as fábricas, os bancos, as empresas em geral pertencem à burguesia. O proletariado, que são os trabalhadores, eles trabalham para a burguesia. O objetivo da economia qual que é o objetivo da economia? Os lucros da burguesia. E a economia é baseada no mercado. Aqui não tem nenhum tipo de elogio, só pontos negativos, né? O capitalismo é sempre mau, opressor, é o pior sistema que existe, e ele é o grande gerador de desigualdade. Agora, quais são as características do socialismo de acordo com esse livro? A propriedade é coletiva. O povo o trabalhador passa a ser dono de tudo. Ou seja, quem manda em tudo é o trabalhador, segundo o socialismo, nesse livro. O proletariado trabalha para quem? Para a sociedade, não para o chefe. O objetivo da economia é qual? O mercado? Não, é o bem-estar da coletividade. E, por fim, a economia é planificada pela sociedade. Esse é o socialismo segundo esse livro. A questão que eu pergunto, a princípio, só para a gente esquentar os motores é: em qual país de toda a história esse regime foi implantado e teve um pouquinho, alguns aspectos só parecidos com esse daqui? Aí você fala assim: ó, você está defendendo o capitalismo? A ideia não é essa. Até porque a palestra não é sobre capitalismo. E o capitalismo, sobre o ponto de vista de uma cosmovisão cristã, ele merece ser analisado de forma bíblica e, por conseguinte, de maneira crítica. Tem pontos que devem ser contestados, sim. Claro que sim. Agora a questão é: será que é assim, desse jeito? Porque quando o aluno sai do ensino fundamental, do ensino médio e da universidade, ele sai com algumas ideias que são influenciadas de modo decisivo pelos livros que eles foram obrigados a ler, e tem que ler mesmo, e pelo discurso dos professores. A questão é: existe pluralidade de posições nas faculdades, nas universidades, nos mais variados cursos, especificamente nos cursos de humanas? Essa é a pergunta que a gente faz. E continuando, aqui eu quero falar dos meus pressupostos antes de passar para um outro exemplo. Como eu disse, nenhuma fala é neutra. Se você está concordando comigo ou se você está discordando de mim, isso prova o que eu estou dizendo. Nenhum de nós somos neutros. Nós sempre enxergamos a realidade de modo consciente ou inconscientemente a partir das lentes que nós usamos. Elas podem ser consistentes, inconsistentes, coerentes, incoerentes, bíblicas, não bíblicas, tá? Mas nós sempre enxergamos a vida a partir de algumas lentes. Aqui eu quero só lembrar de 2 textos que servem de pressuposto a partir dos quais eu vou falar. Texto clássico, né, muito conhecido, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Nós não devemos tomar forma desse século. E aqui quando fala século, não é século 21, século 20. Aqui é desse mundo, desse sistema de coisas atuais nos quais nós estamos. E nesse século que está influenciado de modo não pouco exaustivo, né, pelo pecado. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu grifei aqui é isso: renovação da vossa mente. Para quê? Qual que é o propósito? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dos vários desafios da vida cristã, vai durar a vida toda, tem a ver com o processo de santificação, é a nossa mente ser renovada. A nossa forma de pensar qualquer assunto ser renovada pela Escritura. Não por o que alguns autores chamam de ismos apóstatas. Deixa eu explicar isso daqui. Apostasia é abandono da fé.
Ismo é qualquer tipo de sistema que centraliza alguma coisa da vida e coloca no lugar de Deus. Por exemplo, machismo, feminismo, socialismo. Pode ser também o capitalismo. Perceba que quando a gente fala de machismo, a gente está pegando a figura do homem. Quem criou o homem foi Deus. Mas quando eu coloco a figura do homem no centro de tudo, relegando Deus para o segundo plano, eu estou divinizando algo criado. Esse é um comportamento idólatra. Mesma coisa na mulher. Se uma mulher que sofre com machismo e quer agora enfrentar as dificuldades, se colocando no centro de tudo, relegando Deus a um segundo ou terceiro lugar, feminismo. Coloca a mulher no centro de tudo. É um comportamento idólatra também. Então, um dos desafios nossos é interpretar toda a realidade, culto, liturgia, relacionamento, vida cristã, criação de filhos, o que for, a partir da lente das Escrituras. Quando isso ocorre, pela graça de Deus, a nossa mente está sendo renovada. E um segundo texto, quando Jesus Cristo resume os 10 mandamentos, esse é o resumo que ele faz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de tudo, daquilo que é mais central em você, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. É levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Esse é o nosso desafio, ok? Esse é o nosso desafio. Vamos lá. Eu quero passar esse vídeo, tem 4 minutos e alguns segundos, tá? Preste atenção, depois a gente conversa. There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions just because on the outside, I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are.
So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. Sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Quem aqui já tinha visto esse vídeo? Levanta a mão, por favor. O Léo e o pastor. Ok. Dava para falar muita coisa. Questão de tempo, a gente vai se prender uma ou outra. Acharam interessante? No mínimo curioso, né? Aquilo ali não aconteceu no hospício, tá? Aquilo ali aconteceu numa universidade. Não é só ali que acontece. Para quem não sabe, por exemplo, na USP, você pode entrar no banheiro que você quiser. Eu, por exemplo, entro no banheiro que eu quiser lá. Se eu quiser entrar no banheiro de mulher, até porque essas nomenclaturas, homem e mulher, já estão cada vez mais ficando ultrapassadas, segundo essa ideologia. Então, se você, mulher, quiser entrar no banheiro de... Enfim, dúvidas disso, eu estou inventando, é só você ir lá. Tá? E não é só na USP, existem outras universidades também. Ok. Perceba que foi feita uma pergunta simples. Né? Se fosse, no caso, perguntando para mim, eu sou um homem, né? E branco, sei lá, ou algo parecido. Tenho 1,76m, 77. Estou hoje com 90, depois do cheeseburger ali, fui para 95 quilos, eu acho, por aí. Tá? Mais ou menos isso, ponto. Sou ocidental, sou brasileiro. Coisa simples. Você percebe que não é tão simples ali. Acontece alguma coisa. Se essas perguntas fossem feitas antes de entrar na universidade, ninguém teria nenhuma dúvida. Algo acontece, e não precisa chegar no 4º ano. Algo acontece depois de você se submeter a só um tipo de leitura, a só um discurso. Algo acontece na sua cabeça que faz com que você não consiga mais responder perguntas simples. E perceba o que ele disse no final. Se existe uma distorção, se existe uma dificuldade para responder perguntas simples, se um homem é homem, se uma pessoa de 1,70m tem 1,70m, se uma pessoa ocidental é ocidental, ou seja, se existe dificuldade para responder perguntas simples, o que dirá das perguntas fundamentais? Quem é o homem? Da onde ele veio? Qual que é o sentido da vida? E para onde a gente vai? Será que existe vida depois da morte? Se para responder se eu sou homem ou não já existe dificuldade, que dirá de perguntas fundamentais? É óbvio que o que eu estou falando aqui, essas minhas impressões, que não são imparciais sobre esse vídeo, eu não quero gerar em vocês algum tipo de aversão pelo estudo e muito menos por universidade. Eu fiz terceiro curso e quero continuar estudando, pelo menos fazer mais uns 2 ou 3, se der tempo. Eu amo esse ambiente, de alguma forma. Eu gosto muito do ambiente universitário, sou professor também, tá? Então eu gosto disso. Eu não estou falando mal da universidade, até porque a universidade é filha do cristianismo. Quem inventou a universidade foi o cristianismo, a universidade moderna. A questão é, a universidade, no geral, ela está tomada por um tipo específico de ideologia, ou por algumas ideologias que têm no humanismo anticristão o seu grande defensor, o seu grande organizador, o seu grande direcionador de pensamento. Ok? Vamos lá. A importância da cosmovisão. Todos nós temos cosmovisão.
Como eu já disse, todos nós temos uma visão de vida, todos nós enxergamos a vida a partir de algumas lentes. A cosmovisão ela é formada de maneira bem rápida e simples pelas nossas crenças mais básicas. Todos nós aqui temos aquelas crenças mais básicas. Que ajuda a formar a nossa cosmovisão é a nossa educação, os princípios que nos influenciaram na nossa formação familiar, religiosa, social. Então, se a gente pudesse discutir alguns temas aqui, né, aqueles temas bem simples, né, pena de morte, se o cristão pode ou não portar arma, se você diz sim, se você diz não, é porque a sua cosmovisão, ou seja, as suas crenças mais básicas, é que indicam a você pensar como você pensa. Todos nós temos uma cosmovisão. E o fundamento da cosmovisão, aqui é uma metáfora, né? Busca-se entender a cosmovisão pela imagem de uma lente, poderia ser de um óculos, e do cristalino. Na verdade, a cosmovisão, ela não se parece tanto com uma lente que você tem controle e pode tirar a hora que você quiser. Não. A cosmovisão tem mais a ver com o cristalino, porque a cosmovisão está fundamentada, as nossas crenças mais básicas, elas estão fundamentadas naquilo que a Bíblia chama de coração. E coração, segundo a Bíblia, não é um órgão que bombeia sangue. Coração, segundo a Bíblia, não é a sede das emoções e dos afetos, não. Coração na Bíblia, na cosmovisão judaica, é aquilo que existe de mais fundamental e profundo no ser humano. E o pecado, ele atingiu o coração do ser humano. E quando o Espírito Santo toca na vida de alguém, vai até o coração e reforma todo o coração. Okay? Então, todos nós temos uma cosmovisão. A pergunta que eu faço, terminando esse slide, é a seguinte: quais são as lentes, ou que lentes você usa para interpretar, por exemplo, a realidade política? As coisas que você pensa, as coisas que eu penso sobre política, aproveitando esse momento que a gente está, você tem certeza que representa uma cosmovisão cristã? Uma cosmovisão bíblica? Quando eu falo assim, você é a favor ou contra da propriedade privada? A resposta que você me dá, você tem certeza que está na Bíblia? Quando eu falo assim, o que é o Estado para você? Nós devemos ou não obedecer às autoridades? A obediência que um cristão deve em relação às autoridades é uma obediência absoluta ou é uma obediência relativa? Se for absoluta, você tem certeza que a Bíblia ensina desse jeito? Se for relativa, você tem certeza que a Bíblia ensina desse jeito? Essa é a grande questão. Essas são as grandes questões. Será que, por exemplo, o que eu vou falar aqui honra a cosmovisão cristã em relação a esse assunto? Então, o esforço nosso, lembrando dos dois textos, é amar a Deus com todo o nosso entendimento também. Não nos conformar com esses séculos, mas transformar através daquilo que acontece na nossa mente. Experimentar uma transformação que ocorre também na nossa mente. É de levar todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Pode ter certeza que existem coisas, eu pelo menos falo por mim, existem coisas que eu penso que devem ser revistas não à luz da maioria, não à luz de ismos apóstatas, mas à luz da Escritura. Tem a ver com um processo de santificação que vai durar a vida toda. Ok? Vamos lá. Só fazendo a última pergunta, né? Se você pudesse conversar com aquelas pessoas do vídeo, por que você explicaria, ou melhor, como que você explicaria que elas estão erradas? É só porque a sua opinião é diferente da dela? Ou você apresentaria uma cosmovisão que fosse realmente cristã? E se você tivesse a possibilidade, se alguma daquelas pessoas do vídeo fossem pessoas que você conhecesse, que você quisesse que realmente conhecesse a Jesus Cristo, você iria influenciar positivamente. Você queria isso, pode ter certeza. Como que você influenciaria aquelas pessoas? Só com a sua opinião? Tendo a certeza de que a sua opinião reflete o ensino bíblico? Esses são um dos desafios que nós temos em relação a esse tema. Relembrando o que é marxismo. Aqui, basicamente, é o seguinte, eu quero falar rápido
daquilo que os historiadores chamam de marxismo, o marxismo clássico, e depois passar para o marxismo cultural. Se você nunca ouviu falar disso, ou se você já ouviu, já esqueceu, é rápido. Se eu entendi, todo mundo pode entender, tá? Aqui, é claro, a gente vai dar um panorama bem geral, mas preste atenção que isso é importante. O que é marxismo? Marxismo surge no contexto europeu do século XVIII e XIX. Só para identificar no espaço. Surge no contexto europeu nos séculos, né, 18 e 19. O que estava acontecendo nesses séculos? Principalmente, estava acontecendo muita coisa, tá? A gente quer destacar aqui um evento histórico, que é a Revolução Industrial. Eu sei que provavelmente, se você se lembra das aulas de história, a maioria dos professores de história, eles explicaram que a Revolução Industrial, né, foi aquele evento que gerou caos, que aumentou a produtividade e que aumentou a distância entre ricos e pobres, que só produziu cada vez mais pessoas passando por dificuldades e quais foram as pessoas que lucraram, com a Revolução Industrial? Foram só os donos das fábricas. Não está totalmente errado, mas tem algumas coisas que a gente pode rever. Tá? A Revolução Industrial, de maneira rápida, foi um evento onde houve um aumento muito grande da produtividade. Como alguém disse, como alguns historiadores dizem, a Revolução Industrial, ela não criou desigualdade, ela já herdou uma desigualdade. Herdou uma desigualdade muito grande. Né? Na Revolução Industrial que as grandes fábricas começam a aparecer. Antes existiam outros modelos de produção. Por exemplo, você já deve ter ouvido do escravismo, você já deve ter ouvido, por exemplo, do feudalismo, que era um modelo que tinha produtividade, mas estava ligado à questão agrária. Nesse modelo aqui, que depois, né, vai ser conhecido como modelo capitalista, capitalismo industrial, né, produtividade que é feita em série, pessoas realmente começam a ganhar bastante. E é claro que tem muitas dificuldades na sociedade e não dá para a gente falar de todos os eventos. Mas eu quero que você guarde que o marxismo ele surge nesse período do século XVIII e XIX, onde está ocorrendo essa revolução industrial, grandes fábricas, aumento de produtividade, já existia uma desigualdade muito grande e a revolução industrial, em alguns aspectos, aumenta essa desigualdade, em outros aspectos, ela vai diminuir essa desigualdade, tá? Existe, com certeza, tensão social. Dentro disso daí, surge o marxismo. Trata-se da cosmovisão baseada nas ideias do alemão Karl Marx, que nasce em 1818 e morre em 1883. Então surge, claro, a gente está falando de Karl Marx, mas tem pessoas que antes dele começam a olhar para o que está acontecendo na sociedade e buscam analisar. Olha, por que as coisas são assim? Existia um grupo anterior a Karl Marx, que Karl Marx vai chamá-los de marxistas vulgares, né? Os marxistas utópicos, que já tentam olhar para a sociedade e tentam pensar em formas de diminuir as desigualdades. Charles Fourier foi uma pessoa assim. Robert Owen foi uma outra pessoa assim, que olhava para a sociedade capitalista que estava nascendo, fazia algumas críticas e via alguns pontos positivos. Existiam alguns que eram um pouco mais radicais. Os chamados anarquistas olhavam para a sociedade capitalista, e um anarquista, por definição, é alguém que não concorda com nenhum tipo de autoridade. O anarquista é aquele que não concorda com a autoridade que já nasce na família, entre o pai e os filhos, não concorda com a autoridade que vai para as escolas, não concorda com a autoridade de um professor sobre os alunos, não concorda com a autoridade na sociedade que se manifesta na relação entre o Estado e o povo. O anarquista é aquele que quer exatamente tudo igual, né? E teve um anarquista muito famoso chamado Pierre Proudhon, que escreveu que o Estado é o grande vilão, que a propriedade privada é a grande causa da desigualdade dos seres humanos. E quem que é o autor da propriedade privada? Deus. E Deus é uma ilusão que deve ser destruída. Ele não falou com essas palavras, mas o sentido é exatamente esse. Karl Marx olha para esses caras e fala assim, concordo com algumas coisas que vocês estão pensando, mas vocês são utópicos demais.
Para a gente mudar a sociedade, essa desigualdade tão grande, nós temos que ter ideias mais radicais. E aí surge o marxismo. Nós chamamos de marxismo clássico. E aqui vamos lá. De modo geral, então, Marx foi muito influenciado por esses dois caras aqui. Foi muito influenciado por outros caras também. Mas eu quero destacar esses dois personagens. Hegel, tá? Aqui o que eu escrevi aqui é, de modo geral, o marxismo baseia-se em muitas ideias, mas eu quero separar essas duas, que na nossa opinião são as mais importantes. Eu sei que a gente não usa esses termos e parece que são termos bem longe, né? Mas deixando assim um pouco mais claro e um pouco mais simples, Marx foi muito influenciado por Hegel, um alemão chamado Friedrich Hegel, e de Hegel ele pega a ideia da dialética. O que é dialética? É uma forma de explicar como a sociedade se desenvolve. Pastor Jean dá uma ideia, essa ideia eu vou chamar de tese. Eu discordo da ideia do pastor Jean. Essa discordância eu vou chamar de antitese. A ideia dele é a tese. A minha discordância é a antitese. Da briga, da tensão que existe entre a ideia do pastor Jean, que é a tese, com a minha discordância, que é a antitese, surge a síntese. E aí essa síntese agora se transforma na nova tese. O seminarista Léo discorda dessa tese, é a antitese. Da briga da tese com a antitese surge a síntese. Então, a dialética hegeliana é uma forma de explicar como a nossa vida ocorre, tá? Entre tese, antítese e síntese, que se transforma numa tese, antítese, síntese, e aí a coisa vai. De maneira muito simplificada é isso. Com um detalhe, para Hegel, o que era a tese? Ou seja, qual foi o primeiro pensamento? Foi a matéria ou foi a ideia? Foi a ideia. Por isso é que os hegelianos são chamados de idealistas. Idealistas não porque eles têm sonho, são pessoas sonhadoras, não. Porque eles partem do princípio que o princípio principal é o quê? É a ideia. Karl Marx concorda com essa ideia de tese, síntese e antítese. Só que ele reverte tudo. Para Karl Marx, o principal de tudo é a matéria. Tanto é que na concepção marxista, o que é o mais principal da vida para Marx? O que é realmente o principal? É a matéria, que significa a economia. Ele dizia que tudo que vocês fazem na vida tem uma motivação materialista. O interesse seus, a princípio, não é amor ao próximo, não é amor a Deus, não. A princípio, todo mundo está interessado em matéria, grana. Se tiver que matar por isso, todo mundo mata. Se tiver que roubar, rouba. Se tiver que mentir, mente. Não existe sobrenaturalidade no pensamento de Marx. Tudo é materialidade, tá? Então esse é o primeiro ponto que ele é muito influenciado. E ele herda também desse cara que tem um nome estranho, de outro alemão chamado Ludwig Feuerbach. Ele herda o ateísmo. A descrença total em qualquer tipo de divindade. Lembra? Ele é materialista. Um materialista é aquele que acredita na matéria. Você veio da matéria e quando você morrer, você vai voltar para a matéria. Não existe sobrenaturalidade. Não existe transcendência. Tudo que existe é aqui e agora, que em filosofia nós chamamos de imanência. Deu para entender, apesar desses nomes difíceis? Ok? Só para a gente entender um pouquinho o pensamento de Marx. Então vamos lá. Basicamente, então, como que Marx entendia o funcionamento da sociedade? É desse jeito aqui, de maneira simples e rápida. Preste atenção. Como que funciona a nossa vida? Guarde essas duas palavras. Infraestrutura e superestrutura. Só essas duas a princípio, tá? Infraestrutura e superestrutura. Isso daqui é a base de tudo, que vai influenciar. Olha só, a infraestrutura, o quê? Determina a superestrutura. O que é a infraestrutura? Marx era um materialista. Materialista do ponto de vista de que ele acredita que é a economia que vai guiar tudo. Você só pensa do jeito que você pensa, você só tem a religião do jeito que você tem, porque de alguma forma, você não sabe disso, mas é o aspecto econômico que está indicando você pensar desse jeito. O que é essa tal de infraestrutura? É aquilo que você aprende no seu trabalho, aqui, que pode ser agricultura, comércio, mineração.
é o que ele chama de meios de produção. A forma de você pensar, as crenças que você tem, a igreja onde você vai, você só faz tudo isso porque você aprende no dia a dia e na materialidade das coisas. Ele não falou isso. Isso é eu que estou tentando me apropriar do pensamento dele. Poderia falar algo parecido assim. Você só está nessa igreja aqui porque você tem um interesse econômico por trás. E se amanhã ou depois você ganhar muita grana, ou você sai da igreja e abandona, ou você vai para uma igreja que tenha o teu padrão econômico. Ok? Seria mais ou menos isso. Então, o que define as coisas que você pensa? É a materialidade. E o que é essa forma de pensar aqui? A infraestrutura é que vai determinar a sua forma de pensar, a consciência. Quais são as instituições que moldam a sua forma de pensar? O Estado, as leis que o Estado baixa, e você tem que obedecer ou não. Por exemplo, o Estado determinou agora que não tem. O Estado, a partir do seu braço educacional, está definindo, né, que não tem mais festa Dia dos Pais e Dia das Mães. Agora é festa da família. Isso vai influenciar a maneira de você pensar. Você também aprende nas suas relações sociais, as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta, trabalho, universidade, escola, o bairro, aonde você toma o cafezinho, você vai aprendendo. A religião, segundo Marx, a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Quando um ateu está com dificuldade, está querendo abandonar a vida, alguém oferece alguma substância ilícita, ele vai lá e cheira, e aí se sente mais aliviado. Outros vão encher a cara para se sentir um pouquinho mais aliviado, para ter um gás para 1 ou 2 dias. Segundo Marx, a droga do cristão é a religião. Quando você tem medo das coisas, você corre para a ilusão que é Deus. Isso está textualmente, a frase, a religião é o ópio do povo, está textualmente no livro, provavelmente o livro mais conhecido, e o livro menor, que você lê rapidinho, o Manifesto Comunista. Está escrito desse jeito lá. Então, a cultura, a justiça, as leis, elas são feitas por pessoas que têm ideologias, e a cultura, as coisas que você aprende nos filmes, na literatura, em qualquer tipo de manifestação cultural. Isso vai influenciar a sua forma de pensar. Então, de maneira muito resumida e reconheço superficial, é nessa estrutura aqui, nessa dinâmica aqui que funciona a nossa vida. Nós temos aquilo que é principal, que é a materialidade, tá? A economia, que vai determinar a forma de eu pensar. E aqui são os instrumentos que vão guiando a minha forma de pensar. Para Marx é assim. Tá? Deus é secundário, na verdade Deus não existe. Religião é coisa secundária, terciária, tem até sua importância, mas para ser o ópio, a droga do povo. Para não fazer, tem um conceito muito importante em Marx que é a ideologia. Ideologia é aquele discurso que você ouve ou na faculdade, ou da sua mãe, do seu pai, no caso da família, ou na igreja. São aqueles vários discursos que você ouve para te enganar. Discursos que você ouve para ocultar as pessoas que estão querendo realmente tirar dinheiro de você. Tá? Ideologia é um discurso que falsifica a realidade, sempre baseado não em Deus, nunca em Deus. É sempre em algo que foi criado. Tudo bem? Ideologia seria isso. Tem uma definição mais simples que diz que é o estudo das ideias, mas essa é uma definição um pouquinho mais, entre aspas, neutra. Não é isso. Ideologia, no conceito marxista, são os discursos que buscam enganar e mostrar uma realidade falsa para você. Vamos lá. Agora, analisando um pouquinho mais e tentando ser um pouco mais rápido. Para Marx, também, tudo que existe foi construído historicamente. Portanto, pode ser destruído historicamente. Conceito de família, construído historicamente. Se foi construído historicamente, a gente pode destruir historicamente. Igreja é algo que foi construído historicamente, segundo ele. Se foi construído historicamente por homens, pode ser destruído historicamente. Moral, certo, errado, isso tudo é a opinião dos cristãos.
Foi construído historicamente, na opinião dele. Se foi construído historicamente, pode ser destruído historicamente, ok? Uma pergunta importante para a gente passar para o próximo ponto. O marxismo diz respeito somente a uma proposta econômica e política de como a sociedade funciona, ou é uma proposta que pode abranger outras estruturas da realidade, constituindo-se assim numa espécie de cosmovisão? Deu para entender a pergunta? De maneira mais simples. O que é o marxismo? É só uma proposta econômica ou é algo mais profundo do que isso? O século XX, principalmente, ele foi absurdamente... Essa aqui é uma frase super simples, tá? Talvez seja polêmica para alguns, mas é super simples. É passível de verificação na história, tá? O século XX foi absurdamente explícito em mostrar que o marxismo foi um total desastre em todos os casos. Ou seja, não existe nenhum, eu não estou falando de 2 nem 3, eu estou falando que não existe nenhum país onde o marxismo deu certo, onde ele produziu igualdade. Pelo contrário, é o que eu vou falar aqui agora. Além de ter sido refutado em sua época, no que se refere à economia, e se tem algum estudante de economia aqui, eu indico conhecer a escola austríaca, obrigado. A escola austríaca, a escola de Chicago, mas principalmente a escola austríaca, que é um grupo formado por economistas que tem uma outra concepção de economia, muito mais real, muito mais factível, muito mais produtiva e positiva do ponto de vista de produzir riqueza e gerar riqueza para um maior número de pessoas. E os economistas da escola austríaca, eles são ferrenhos críticos do marxismo, porque sabem que do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico, o marxismo é um completo desastre. Completo desastre. E aí, continuando aqui. Além de ter sido, então, refutado na sua época, no que se refere à economia, preste atenção, foi o regime mais assassino de toda a história. É só você buscar por você mesmo, para não achar que eu estou inventando, a partir de fontes confiáveis, a história de Cuba, a história agora da Venezuela, a história da União Soviética, a história da China, a história da Coreia do Norte, a história do Camboja. Camboja Camboja é um país que você dificilmente vê citado em livros didáticos. Isso eu sempre repito, onde eu vou falar sobre esse tema, né? O Camboja tinha aproximadamente, antes da ascensão do regime comunista, o Camboja tinha aproximadamente uma população de 3 milhões de pessoas. Depois da ascensão do regime comunista, a partir de um grupo chamado Khmer Vermelho, liderado por um crápula, assassino, ditador totalitário, chamado Pol Pot, 2/3 da população do Camboja morreu. Morreu de causas naturais, vocês sabem disso. Não precisa falar. Fome e assassinato. A história da Ucrânia, né? Dos campos de concentração ucranianos. Eu estou esquecendo de vários outros países. É o regime mais assassino da história. O Brasil, as leis brasileiras proíbem alguma pessoa portar uma suástica. Ou seja, se eu viesse te dar essa palestra com uma suástica, ou seja, o símbolo do nazismo, alguém poderia me denunciar e eu sofrer alguma sanção. E eu acho que está correto. Porque o nazismo foi um regime sanguinário, diabólico, demoníaco. Agora, a nossa cultura exalta quem usa a camisa do assassino chamado Che Guevara. E é chique. Tanto é que o Evo Morales colocou Jesus Cristo crucificado no símbolo do socialismo. O socialismo matou mais do que o nazismo. Continuando. Sendo assim, preste atenção, se você considera as ideias marxistas como tendo somente relação a questões econômicas e políticas, então podemos afirmar que ele já acabou, entre aspas. Será? Deu para entender essa brincadeira que eu quis fazer? Se você acha que marxismo diz respeito a questões econômicas,
Desse ponto de vista, acabou. Por que eu coloquei entre aspas, então? É porque tem loucos que ainda continuam achando que ele vai dar certo. E aí paga com a própria, não com a própria vida, né? Porque esses crápulas, eles ficam ricos. O Maduro, né? O Nicolás Maduro, ele viaja para a Europa e parece que ele está bem fortinho, enquanto a população morre de fome, literalmente. Eu desafio qualquer pessoa a provar que isso é fake news. E não é fake news. Eu queria que realmente tivesse acabado, mas não acabou. Tem pessoas que acreditam. Agora, tem um outro tipo de marxismo que continua de maneira muito clara entre nós. E é esse tipo de marxismo que os historiadores, analistas chamam de marxismo cultural. Será que existe? Para alguns analistas, não existe marxismo cultural. Por quê? Pois se trata de uma distorção da premissa básica do marxismo. Isso aqui é simples de entender. Marxismo clássico diz que é a economia, a infraestrutura que é econômica que influencia as ideias, não é isso? De novo, repito pela última vez. O marxismo clássico diz que o que é principal? Economia. A infraestrutura econômica que vai influenciar a forma de pensar. Alguém pensou assim, eu concordo que tem infraestrutura e superestrutura, mas na verdade é o contrário. A economia só vai mudar quando mudar a forma de pensar. Não é a infraestrutura econômica que muda a ideia. É a infraestrutura ideia que vai mudar a superestrutura econômica. Ok? Vamos lá no tempo. Deu para entender? Marxismo clássico? Marxismo cultural inverte. Tem que mudar primeiro a maneira de pensar, para depois fazer a revolução comunista. Não se faz uma revolução pegando em arma e metralhando as pessoas. Isso não vai colar mais. Eu quero, se eu for marxista, é tomar todo o aparelho estatal, produtores de literatura, aqueles que fazem as leis, inclusive aqueles que estão na igreja, aqueles que produzem obras cinematográficas que vão emocionar vocês. Lembra do vídeo que nós vimos? Aquelas pessoas que estão no vídeo, que não conseguem responder que o homem é homem, que um homem de 1,70m tem 1,70m, aquelas pessoas lá vão ser os próximos jornalistas, que vão escrever os jornais que vocês vão ler e acreditar. Aqueles lá vão ser os novos produtores de literatura, que vão escrever livros que vão fazer você emocionar. Vão ser as pessoas que vão escrever peças de teatro. Filmes que vão influenciar muitas pessoas. Talvez ali tenha alguns teólogos que vão estar nos púlpitos pregando. Não uma teologia bíblica, mas uma teologia totalmente distorcida. Não é a Bíblia que vai ler a ideologia dele. É a ideologia dele que vai começar a ler a Bíblia. E aí o mais importante não é ver pessoas convertidas a Cristo, mas pessoas alimentadas. Enfim, vamos lá. Para outros, tem gente que acha que não existe marxismo cultural, porque é uma inversão. Para outros, sim, e eu sou um desses. Para outros, trata-se de uma ressignificação, uma ampliação, uma mudança de estratégia mais adequada para se atingir o propósito da Revolução Comunista. Não agora mais em armas, mas agora na mente. Vamos lá. O propósito continua o mesmo. Qual que é? A subversão da sociedade capitalista pela via da extinção do que eles entendem ser a sua base. Qual que é a base? Que eu tenho que extinguir? A sociedade judaico-cristã. Todos os valores da chamada sociedade judaico-cristã relacionados à família, Estado, costumes, religião, tudo. Por isso, se é a base do mal, segundo eles, eu tenho que quebrar com tudo isso. Eu tenho que ressignificar a sua forma de pensar. Homem, mulher, família, o que for. Eu tenho que dar um novo revestimento. Os nomes podem variar. Nova esquerda, marxismo revisionista, neomarxismo, eurocomunismo ou marxismo cultural. O nome pode variar, mas o fato é que as ideias de Karl Marx continuam a influenciar o mundo ocidental mais do que nós podemos imaginar. Quais são as bases para afirmar que o marxismo cultural existe? Isso aqui passando bem rápido, tá? Primeiro, por que eu falo que existe? Primeiro, eu não estou sozinho. Se eu tivesse inventado isso, eu sou o primeiro cara que vou duvidar. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro, há analista de diversas áreas que trabalham com esse conceito. Jonas Madureira, pastor batista,
Franklin Ferreira, pastor batista, Augusto Nicodemos, pastor, enfim, Roger, só tem brasileiro, tá? Tem um inglês aqui, Roger Scruton, que nem é crente, tá? Thomas Sowell, um norte-americano, enfim, só citei 5. Depois tem a bibliografia, tem 3 slides só de bibliografia. Vocês podem procurar livro onde vocês quiserem, para ver que muitas pessoas têm certeza de que isso existe. Segundo, isso aqui é mais claro ainda, é um fato. Esse personagem que a gente vai ver daqui a pouco, é um fato que Gramsci, Antônio Gramsci, um italiano, Louis Althusser, e os representantes da escola de Frankfurt e da nova esquerda revisada são marxistas. Isso aqui passando rápido, porque tem algumas coisas estranhas aqui, tá? Esse é o que a gente vai conhecer hoje bem rápido, tá? Louis Althusser é um cara que é marxista, e ele acredita que a revolução vai se dar aqui. Não deu tempo, não vai dar tempo de falar desses dois aqui, ó, da escola de Frankfurt, que foi uma escola que surgiu lá na Alemanha, início do século XX, um pouquinho depois, 1930 mais ou menos, onde vários teóricos tiveram a mesma ideia. Nós somos marxistas, queremos derrubar os valores da sociedade judaico-cristã. Mas isso não vai ser feito pela força. Nós temos que aparelhar toda a sociedade, produzir cultura que vai fazer com que, daqui 2 gerações, todos pensem do modo como a gente quer. Todos pensem do modo como a gente quer. Tá? Surgiu lá na escola de Frankfurt. Theodor Adorno, tem vários nomes que são um pouco mais conhecidos no meio universitário. E essa revista aqui, uma revista inglesa, aqui eu coloquei na tradução, tá? A New Left Review, a nova esquerda revisada. São historiadores ingleses que têm a mesma ideia, mas não vai dar para a gente falar hoje, tá? Algumas citações reveladoras. Aqui eu tenho, na palestra original, que a gente tem umas 3, 4 horas para falar, eu tenho uns 7 slides só de citações. Se alguém depois quiser citações, eu mostro o livro e indico para você por e-mail onde está. Aqui eu coloco 4 citações, tem uma grande que eu peço paciência dos irmãos, tá? Não vão dormir, vamos lá. Primeiro, uma citação. A igualdade continua a ser um sonho. Essas 2 autoras de um livro que se encontra em sebo, tá? Diz que a igualdade continua a ser um sonho. Não agora pela via, né, do processo revolucionário violento. Uma outra citação. Depois do colapso da União Soviética, o marxismo sofreu uma profunda reavaliação, dirigindo seu foco de interesse para questões de gênero, raça, nacionalismo e ambientalismo. Parece que está falando do nosso tempo. Parece que está falando do nosso tempo. Tem essa aqui, paciência. Essa aqui eu não posso deixar. Preste atenção, vou ler rápido, tá? Com aquela voz de locutor, respeitando as vírgulas para todo mundo entender. Preste atenção. Voz de locutor, não sei se vai dar. Vamos lá. Preste atenção. A luta pelo socialismo torna-se assim uma prática de libertação. O seu objetivo imediato é antes transformar o poder do que propriamente conquistá-lo. Teve um cara aí que há 2 semanas falou algo parecido. Começa com J e que termina com D. Eu não vou falar quem é, enfim, para bom entendedor, ele disse que não interessa pegar o poder. A gente vai conseguir de alguma forma. A gente vai conquistar o poder, mesmo que a gente perca a eleição. Tá? Mas eu vou parar por aqui. Vamos lá. Aqui. Desta maneira, o socialismo acabará sendo implantado à medida em que a frente política revolucionária for capaz de destruir as estruturas autoritárias. Vamos ver o que ele chama disso daqui, né? Nas mais diversas instituições. Preste atenção. No Estado, nas empresas, nas escolas, nos centros científicos, nos sindicatos, nas forças armadas, nas igrejas e nas famílias. Preste atenção. Isso significa também que o âmbito da luta pelo socialismo é muito maior do que o plano político convencional. É só na política. Inclusive na família e na igreja. Não é só o poder do Estado que tem que ser transformado, mas todo o poder exercido autoritariamente, preste atenção, do patrão na empresa, do professor na escola, do oficial no exército, do padre na igreja, do dirigente no sindicato ou no partido, e por fim, mas não por último, do pai na família. Nilson, essa citação não é minha. Essa citação é do Paul Singer, marxista. Exatamente.
Tá? E a última, Karl Marx tem tido mais influência nos acontecimentos atuais e nas cabeças dos homens e mulheres do que qualquer intelectual de nossos tempos. Aqui, não é um marxista que diz, é o professor Paul Johnson, num livro que é um clássico chamado Os Intelectuais. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Tá? Quando a gente fala que marxismo cultural existe, não é uma piração nossa, é algo real. Vamos lá, tem mais coisas. Quem foi Antônio Gramsci? São duas imagens dele, tá? Isso aqui é importante falar um pouquinho sobre ele. Eu vou passar essa parte. Isso aqui são 3 frases que deixam bem claro, porque você pode falar assim, ó, Nilson, você quer falar de marxismo cultural, mas a partir de um cara que não representa o marxismo cultural, porque ele nem é marxista e nem é tão importante. Não, ele é importante. Segundo Eric Hobsbawm, talvez o maior historiador marxista. Segundo Norberto Bobbio, que é um analista cultural, não exatamente marxista, e Luiz Althusser, olha só o que eles pensam do Gramsci. Gramsci foi um filósofo extraordinário, talvez um gênio, provavelmente o mais original pensador comunista do século XX na Europa Ocidental. Só vou ficar nessa frase, ok? Quem foi ele? Alguns dados pessoais: nasceu na ilha de Sardenha, Itália, foi preso em 1926 pela ditadura fascista de Mussolini, embora ele tenha sido um fã de Mussolini, mas ele foi preso por Mussolini. Ele permaneceu no cárcere até pouco tempo antes da sua morte. Na prisão ele escreveu, criticou o que ele entendia ser o dogmatismo do marxismo, percebe? Ele é marxista, mas não concorda com a tática anterior do marxismo. Então ele faz um outro tipo de marxismo. Pois via nele o engessamento que impedia a prática revolucionária. Ele flexibiliza a relação entre infraestrutura e superestrutura. Ele faz uma inversão. Não é a matéria que influencia a ideia, agora é a ideia que vai influenciar a matéria. Vamos lá. Suas principais obras: Concepção Dialética da História, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, e principalmente esses dois, que ele escreve na prisão, tá? Cartas do Cárcere e Cadernos do Cárcere. 3 conceitos super importantes, que depois eu vou dar um exemplo. Esse é um conceito muito importante no pensamento de Gramsci e no pensamento do marxismo cultural. Hegemonia. O que é isso? É a relação de domínio de uma classe social sobre o conjunto da sociedade. Vocês conhecem algum grupo que quer que toda a sociedade agora entre nos interesses dele? Aqui no Brasil, será que tem alguns grupos, 1 ou 2 grupos, que agora parece que tem que ter lei só para eles? Por exemplo, se um homem bater numa mulher, isso já é crime. Só que querem fazer regras específicas, inclusive com nomes específicos. Já existe lei que diz que se um homem bate numa mulher, ela tem que denunciar, ou alguém que tem que denunciar, e essa pessoa tem que sofrer as consequências. Ponto. Querem fazer leis específicas para grupos minoritários, para que esses grupos sejam hegemônicos em toda a sociedade. Onde se dá essa luta pela busca da hegemonia? Na escola, na universidade, na família, na igreja, nos sindicatos, nos produtores e reprodutores culturais e nos meios de comunicação. Você pode ter certeza que talvez você já tenha ouvido algo parecido. Olha, você tem fé, mas a sua fé você deixa lá na tua igreja. Agora que você está no teu trabalho, aqui é outra coisa. Você pode até ser cristão, mas seja cristão em qualquer lugar, na igreja e na sua casa, menos aqui. E aqui você está no trabalho, aqui você está na sala de aula, e aqui é diferente a coisa. É a busca da privatização da fé. É como se a sua fé só tivesse importância, no máximo, dentro da sua casa e na igreja. A partir do momento que você põe o pé na rua, ali nós estamos num domínio público, e ali você tem que, ali você tem que pensar de uma maneira diferente. Vamos lá. Muito importante, outro conceito importante para ele: intelectual orgânico. Quem são esses caras? São os responsáveis por se contrapor aos intelectuais tradicionais. Eu vou explicar. Que têm a missão de construírem a nova concepção de mundo. Isso se dá através da corrupção da linguagem, e a ideia é que é preciso modificar o sentido comum da linguagem. Seria o seguinte: para Gramsci, existem 2 tipos de intelectuais, 2 tipos de formadores de opinião. Tem os formadores de opinião tradicionais, os pastores, os padres, os pais, as mães, os mais tradicionais. São aqueles que falam o que é certo ou errado, e as pessoas obedecem, e que formaram uma antiga civilização. Ok?
O que Gramsci quer? Subverter. Para subverter essa nova realidade, para subverter a realidade anterior e criar uma nova realidade, eu preciso de um novo tipo de intelectual. Ele chama de intelectual orgânico. Por que orgânico? Porque eu tenho que, mudando a forma de falar, criar no organismo da sociedade toda só um tipo de fala. Uma fala que todos entendam. Por exemplo, se eu fosse dar uma palestra sobre homossexualidade, eu não sei se você já passou por isso. Não, é quase que proibido usar o termo homossexualismo. O certo é homossexualidade. Não vai dar para a gente fazer esse exercício aqui agora. Prova para mim que está errado. Quem disse que o homossexualismo está errado? Alguém pode falar, todas as vezes que você coloca o ismo no final é uma doença. Nem sei. Essa é uma forma de entender. Mas perceba que dentro dos grandes formadores de opinião, televisão, inclusive na faculdade, busca-se agora colocar as nomenclaturas que são obrigadas, as pessoas são obrigadas a falarem assim. Tanto é que se eu for escrever um livro e usar o termo homossexualismo, eu vou ser desqualificado intelectualmente. Estou dando só um exemplo, tá? Estou dando só um exemplo. Por exemplo, o exemplo que nós vimos no início, você consegue agora falar tranquilamente em todos os lugares sobre pai e mãe? Nem em todos os lugares. Eles querem o quê? Como que se dá a revolução? Quando o intelectual orgânico, com a mentalidade marxista, começa agora a ditar as regras do que você pode e não pode falar. Tem palavras que você não pode mais falar. E tem palavras que agora você tem que começar a falar. Pai e mãe é uma coisa que está começando a ficar em desuso. Soa preconceituoso. Agora são... Eu não sei quais são os nomes, sinceramente eu não sei. Progenitor, eu não sei como seria, tá? Não sei como seria. Os líderes da casa, não sei. Mas você tem que usar um outro tipo de linguagem. Porque você mudando a linguagem, consequentemente, você muda a estrutura cognitiva e a forma de pensar. Não tem mais pai, não tem mãe. Isso, exatamente. Perfeito, muito obrigado. São os cuidadores. Pai e mãe, não. Agora são cuidadores. É isso daqui. É isso daqui. Mas lá, vamos lá. E a última. Onde isso se dá? Na escola. Que ele chama de escola unitária, tá? A escola é o lugar estratégico para a disseminação do ideal revolucionário marxista. Ela deve ser obrigatória, pública e laica. A palavrinha aqui que não vai dar para a gente falar muito é laica. O Estado é laico, né? A escola é laica. Se laico significa um lugar onde se respeita outras cosmovisões, isso é uma coisa. Se laico significa, infelizmente tem significado, anticristão, aí nós temos um problema. Porque normalmente quando se fala que o Estado é laico, quer-se dizer que o Estado é pagão e anticristão. Escola laica é porque é pagã e anticristã. E aí, nós estamos de frente de um baita de um desafio. Mas isso faz parte de uma intencionalidade revolucionária. Intencionalidade revolucionária marxista. Isso foi escrito há muito tempo, tá? Vamos lá. Para se construir uma nova visão de mundo contra-hegemônica, deve-se antes criar um novo senso comum, através da elevação cultural das massas. O povo tem que pensar de uma maneira diferente, porque eles vão ler livros diferentes, eles vão desde a mais tenra idade entrar nas escolas, escola obrigatória. Qual que é a idade obrigatória para o filho estar na escola hoje? 6 anos. É possível que diminua. Na minha época não era 6 anos. Eu não estou criticando se é bom ou mal em si isso. Eu estou falando que isso faz parte, nesse caso que a gente está vendo, de uma intencionalidade revolucionária marxista. E o que é isso? Trata-se de uma reforma intelectual e moral, que se traduz na construção e na difusão de uma concepção de mundo própria das classes subalternas, atuando no senso comum.
A revolução vai se dar na mente, de forma que daqui umas 2 ou 3 gerações, eu vou exagerar um pouco, tá? Só para quase todos serão marxistas sem saberem. Mesmo as pessoas que de repente estão na igreja. Tá? E agora, aproximando para a última parte, eu quero alguns exemplos. Não vai dar para analisar tudo, tá? Aqui um exemplo da presença da hegemonia. Ou seja, da presença exemplificada de uma visão de mundo marxista. Olha só. Deixa eu ver qual que eu pego aqui. Esse daqui. Uma pesquisa, e aí foi feita a pergunta: com quem os professores mais se identificam? Em primeiro lugar, Paulo Freire. Eu não estou falando bem nem mal, tá? Não estou falando bem nem mal, mas os professores se identificam com quem mais? Primeiro, Paulo Freire. Segundo, Karl Marx. Terceiro, Gandhi. Quarto, Jesus. E quinto, Einstein. Aqui, o último exemplo que eu quero dar. Algumas das figuras históricas e da atualidade mais citadas nas salas de aula e o contexto em que elas aparecem. Lula, positivamente 30%, negativamente 27% e neutro 43%. Che Guevara, positivamente 86%, não tem negativo e neutro 14%. Tá? Che Guevara perseguia homossexuais, perseguia negros, matava pessoas. Tem um discurso na ONU que depois você entra no YouTube e coloca lá: Che Guevara, discurso na ONU. Tem lá ele falando: fuzilamos e vamos continuar fuzilando, se tiver que fazer isso. Tá? E é uma pessoa que é tida positivamente. Lenin, o sucessor de Stalin, positivamente 65%, negativo 4% e neutro 26%. E o Hugo Chávez, positivo 51%, negativo 38% e neutro 11%. Só para a gente ter uma ideia de como a coisa acontece. É claro que essa é uma pesquisa, pode ser contestada com números melhores, tranquilo, isso aqui não é absoluto, só para a gente ter uma ideia. Uma pergunta recorrente, que é o coração, terminando a nossa, que é o coração, que é o que todo mundo está esperando. Uma pergunta que sempre é feita: há compatibilidade entre cristianismo e marxismo? Agora, são os últimos 2 slides e depois as considerações finais. Mas isso aqui é a parte principal. Eu não conseguiria entrar nesse slide sem falar o que estava anteriormente. Agora você tem uma ideia geral, pesquise, leia a escritura, leia a tradição marxista para você ver se tem compatibilidade. Tá? Vamos lá. Eu vou tentar passar rápido aqui. Cristianismo e marxismo. Deus, no cristianismo, é o autor de tudo, é o criador de tudo, é o criador e o sustentador, é o mantenedor da realidade. Sem Deus não existe absolutamente nada. E a gente poderia continuar falando sobre quem é Deus. Deus, no marxismo, é uma ilusão. Não existe sobrenaturalidade dentro de uma visão marxista. Se a pessoa é marxista e acredita em Deus, e eu não vou questionar a fé dessa pessoa, não vou questionar, mas ela está tendo, no mínimo, uma confusão. Porque ela está querendo fazer uma união de cristianismo, onde Deus é central, e marxismo, onde, coerentemente, você pode distorcer Marx, isso está errado, tá? Mas, numa visão marxista da vida, da realidade, não existe espaço para a transcendentalidade, a sobrenaturalidade, de forma que Deus é uma ilusão. Religião no cristianismo é a forma de você expressar sua crença em Deus. Poderíamos falar dessa forma. Religião no marxismo, segundo as palavras de Marx, abre aspas, a religião é o ópio do povo. Alguns que de repente estão aqui ou estão ouvindo, vou falar, essa frase dele foi dita dentro de um contexto. Ok, mas mesmo dentro do contexto, onde ele estava fazendo uma crítica específica à igreja majoritária daquela época, se você questioná-lo um pouquinho mais, encostá-lo na parede, qualquer tipo, se não existe espaço para sobrenaturalidade dentro do marxismo, obviamente não existe espaço para manifestação da sobrenaturalidade, que é a religião, ok? Então a religião é o ópio do povo em todos os casos. Igreja é a instituição onde a religião é exercida, em boa parte, onde Deus é exaltado. A igreja é uma ideia de Deus. A gente poderia falar assim. A igreja é a Assembleia dos Santos.
né? A igreja somos nós, a igreja não é o templo, mas nós nos reunimos na igreja. Se Deus é uma ilusão e a igreja é uma ideia de Deus, logo a igreja é algo que não tem nenhum tipo de sentido, de valor. A igreja é a grande disseminadora da mentira do cristianismo. Nós poderíamos dizer assim sobre o marxismo. Família, a igreja é uma instituição divina. A família é uma instituição divina. Foi Deus que criou a família. A família, no modelo tradicional, nós vimos um pouco, ela deve ser eliminada. Uma nova concepção de família deve ser feita. A família é uma instituição divina e Deus é uma ilusão, logo a família como instituição divina não tem nenhum tipo de valor. O Estado também é uma instituição divina dentro do cristianismo. O Estado, dentro da concepção marxista, isso está escrito nos livros, é o grande causador das desigualdades sociais. Tanto é que quando a sociedade for comunista, na ideia de Marx, não vai existir Estado. Porque todos, né, terão tudo em comum. Não existe Estado numa sociedade igualitária, totalmente igualitária. Propriedade privada é ensinada nas Escrituras. Deus é o grande autor da propriedade privada. Se nós administramos a propriedade privada segundo os valores bíblicos, é uma outra questão. Mas quem criou a propriedade privada, ou seja, esse passador de slide aqui é propriedade privada da igreja, não é meu. Eu trouxe o meu, mas o Léo me deu esse daqui, me emprestou esse daqui. Esses bancos são de alguém, são da igreja. Propriedade privada da igreja, não são meus. Então a terra prometida é a propriedade privada do povo de Deus. O grande dono da propriedade privada é o grande Deus. Propriedade privada dentro do marxismo também é a causa das desigualdades sociais e ela deve ser exterminada. Liberdade individual, embora não seja um bem sagrado, foi Deus que nos deu liberdade de consciência e liberdade individual. Cita para mim um país onde existe realmente liberdade de imprensa, liberdade econômica e que seja comunista. É claro que um tema muito interessante para a gente pensar é que a Bíblia ensina tanto a individualidade quanto a coletividade. Como essas duas instâncias se relacionam é um tema que merece a nossa reflexão, porque a Bíblia ensina ambos. Ambos. Nós somos salvos individualmente para fazer parte de uma coletividade em unidade. Ok. A grande questão é que não se respeita a liberdade individual dentro de países que adotam o marxismo. Democracia, embora não seja... Democracia basicamente é o quê? Poder que emana do povo. E a democracia tem os seus limites. Porque quando eu confio totalmente no povo, o povo faz escolhas erradas. A democracia não é um bem sagrado e absoluto. Mas a gente sabe que de todos os regimes que têm se apresentado aí, é possível que a democracia seja o menos pior. Seja o menos pior. Pessoas elegendo seus representantes, elas podem acertar e errar. Foi a democracia, foi o povo que elegeu Adolf Hitler. Então o povo pode fazer coisas erradas, pode escolher os seus representantes errados. Mas normalmente, no mundo moderno, nós temos a tendência de aplaudir regimes mais democráticos. Cita para mim um país comunista que é democrático. Um só. E o segundo, também, isso aqui dá para a gente falar muita coisa. Cristianismo, marxismo. Tem uns nomes estranhos aqui, viu? Os nomes meio chiques, mas é simples de entender. Calma, eu sei que já está na hora da janta, espera mais um pouquinho que vocês são heróis, só um instantinho. Epistemologia é a área da filosofia que lida com conhecimento. O que é conhecimento? Da onde ele surge? Conhecimento no cristianismo, ele surge das Escrituras. Conhecimento, do ponto de vista cristão, ele é revelacional. Se Deus não nos revelar nada, nós não sabemos nada. Nós ficamos no escuro, ignorantes. Porque Deus nos revela na natureza, no nosso íntimo, em Jesus Cristo e na sua palavra, nós conhecemos a Deus. É revelacional. Conhecimento, a epistemologia marxista, ou seja, como que se dá o conhecimento através do marxismo? Lembre-se, não existe sobrenaturalidade. Então o conhecimento ele pode ser construído pelo homem e pode ser destruído pelo homem.
Tá? É uma construção humana. Certo e errado, construções humanas. Certo e errado no cristianismo, certo e errado. Escolhei hoje a quem deveis servir, se aos deuses dos amorreus ou ao Deus de Israel. Não tem neutralidade. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro e todos os demais deuses são falsos, criações dos nossos corações idólatras. Simples assim, ponto. Existe uma antropologia. Quem é o homem no cristianismo? É uma criatura feita por Deus à sua imagem e semelhança. O que é o homem dentro do marxismo? É um ser que existe uma comunhão muito íntima, embora a gente vai entrar no outro assunto que é muito complexo, do evolucionismo, mas existe uma comunhão muito íntima em alguns aspectos entre marxismo e evolucionismo, de forma que o homem é um ser que veio do nada. E não se sabe como, porque não dá para saber, e o nada criou algo, e o homem é o fruto de uma evolução desse algo. E para onde o homem vai depois que morre? São respostas muito diferentes às propostas pelo marxismo e pelo cristianismo. Existe soteriologia, é a parte que estuda a salvação, tá? Como que o homem é salvo no cristianismo? Quando há arrependimento e fé no Senhor Jesus, quando ele se reconecta com Deus. Isso é graça divina. É sério que tem soteriologia no marxismo? Claro que tem, já estamos terminando. Claro que tem soteriologia. O homem é salvo dentro do marxismo quando ele se liberta de tudo isso daqui, de toda essa ilusão aqui. E ele toma a consciência da sua classe social e, é claro, comunga dos mesmos valores que o marxismo. Escatologia tem nos dois. O que vai acontecer no final dos tempos? Cristo voltará, o mundo será renovado e o povo de Deus habitará um novo mundo. Existe uma escatologia no marxismo? Claro que existe. A sociedade capitalista será extirpada e tudo que serve de base para ela, que é a sociedade judaico-cristã, e o céu comunista é um céu onde existem pessoas todas iguais, sem a ilusão da religião, sem a ilusão do cristianismo, sem a ilusão de Deus. Existe uma escatologia também, eles falam de um céu comunista. A história dentro do cristianismo ela é guiada por Deus, tem em Cristo Jesus o seu centro. A história do ponto de vista cristão, ela é teleológica, ela tem um telos. Telos é uma palavra que significa propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, mesmo que a gente não saiba. Porque tem coisas que acontecem que a gente não sabe por quê, mas Deus sabe. A história no marxismo ela é construída pelo homem e não tem, e ela também tem um telos, que é a sociedade comunista lá no final. Opa, passei. A fonte do mal. Qual que é a fonte do mal no cristianismo? É o pecado, de uma maneira muito simples. Qual que é a fonte do mal no marxismo? A religião, de alguma forma. Como que a gente entende a nossa vida? Você pode entender tudo usando essas palavras aqui, ó. Criação, queda, redenção e consumação. Tudo foi criado por Deus, tudo caiu no pecado, em Cristo tudo é redimido e no final existirá uma glorificação. Por que os nossos relacionamentos, homem, mulher, pastor e às vezes ovelhas, por que nós temos problemas de relacionamentos? Explicação cristã, muito simples, né? Nós somos criados por Deus em perfeição, relacionamento com Ele perfeito e com o próximo. O pecado quebrou isso, criação, queda. Em Cristo, o nosso relacionamento com Deus é restaurado e com o próximo, num processo que vai durar a vida toda. E num dia, na consumação, perfeição. Como se explica a realidade do ponto de vista do materialismo histórico, do marxismo? Materialismo histórico. As classes menores têm que fazer a revolução para tomar o poder das pessoas e instaurar uma sociedade justa, sem Deus, sem religião, enfim. E por fim, a verdade no cristianismo é revelacional. Existe verdade absoluta? Claro que existe, várias verdades absolutas. Deus revela na sua palavra. A verdade do marxismo ela é relativa e ela é construída. E termino com as considerações finais. O marxismo cultural, ou seja, a aplicação das ideias marxistas ao vasto campo cultural, é uma realidade muito mais presente entre nós do que podemos notar e admitir. Segundo, que vocês vão poder responder, tá? Quantos programas de TV de caráter cultural são de tendência tradicional? Quem pode citar 5 programas aí que defendem os valores da família e que passam em horários nobres? Tem?
difícil, né? Antes tinha, né, a Super Nani, não sei se ainda tem, né? Mas é muito... 5 eu não consigo. 5 eu não consigo. Vamos lá. Você já prestou atenção na orientação ideológica dos livros indicados na faculdade? Você já leu os livros que seus filhos estão usando na escola? Eu poderia fazer um teste aqui agora, se você tiver. Se alguém está voltando da faculdade, ou se alguém faltou à faculdade, estiver na sua mochila, mostra aqui agora, ou depois você pode mostrar em outro momento, os livros que os professores indicaram para você pro primeiro semestre. Eu pago um Outback para você. Pode anotar aí. Eu pago um Outback para você. Se for de curso de humanas, eu duvido que ele indicou, por exemplo, no curso de história, eu duvido que ele tenha indicado autores conservadores e não marxistas. 1 ou 2 no máximo. No máximo. Teologia não pode. Curso de filosofia. Livros que analisam filosofia. Curso de antropologia, de sociologia. Traz a lista, bate a foto e manda no WhatsApp. Pedagogia. Dá para fazer o teste. Você pode fazer o teste para ver se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Quantos professores de orientação liberal ou conservadora existem nas faculdades públicas ou particulares? Atenção! A escola, no geral, transformou-se num instrumento simplesmente político-ideológico. Atenção! Pais, professores e alunos, conheçam as bases que dão direção à realidade educacional. Uma frase do Albert Moeller, que nos desafia: as escolas de ensino elementar se tornaram, em essência, laboratórios de engenharia social. Ou seja, a pessoa sai de um jeito, ela é manipulada de tal forma que sai de um outro jeito. É claro que isso daqui é uma caricatura, tem exceções, tem escolas boas, tem professores que são honestos, tem professores marxistas que eu acredito que são honestos, ok? Embora a gente vai discordar de várias coisas, tem alguns que oferecem pluralidade de posições, mas é a exceção da exceção da exceção. E esse é o último slide. Busquemos sabedoria para conduzir nossas vidas e influenciar aqueles que estão enganados e que vivem ao nosso redor. Preste atenção nessa frase de George Weigel. As ideias têm consequências, e más ideias podem ter consequências fatais. Entenda a apologética como irmã gêmea da evangelização. Apologética é a área da teologia, da filosofia também, mas principalmente da teologia, que busca defender a fé, defesa da fé. Todo cristão é um apologeta. Toda cristã é uma apologeta, uma defensora da fé, com argumentos e na sua vida. Você não vai ganhar essa guerra cultural só oferecendo argumentos melhores do que os deles. Entenda a apologética como irmã gêmea da evangelização. O teu amigo que você ama e quer ver convertido a Cristo, ele vai te oferecer várias ideias erradas. Esteja preparado para oferecer uma resposta consistente. Mas com a apologética você limpa o caminho, mostra o que está errado e mostra a parte correta. E aí depois você apresenta a Cristo. Vencer debates não significa que a pessoa vai se converter, às vezes o contrário. Você vence o debate e a pessoa fica com mais raiva de você. É falar a verdade em amor. Esse é o desafio que eu também estou aprendendo. Não tente misturar a água pura e cristalina do Evangelho com o esgoto do marxismo cultural, que é uma religião secular, ou qualquer outro ismo apóstata. Uma tentação que todos nós corremos é de querer misturar essas duas coisas. Você não tem direito para misturar. Ou é Cristo, ou não é nada. Ou é a palavra de Deus, sola a Escritura, ou não é nada. A partir do momento que você começa a misturar, você começa a escrever coisas assim. Jesus Cristo, o maior comunista que existiu. Esse autor aqui tenta explicar o milagre, por exemplo, da multiplicação dos peixes, como não sendo milagre. É absurdo acreditar que Cristo, de 5 pães e 2 peixinhos, fez um milagre. Isso é absurdo. Na verdade, aquelas 5.000 pessoas, todas elas tinham pão. O que elas não tinham era uma disposição de repartir. E o milagre foi Cristo, de alguma forma, despertar nelas o senso comunista do doar. Esse foi o milagre. Isso é ridículo.
Isso é ridículo. Mas por que isso acontece? É porque ele caiu na ilusão que você pode cair. Querer colocar um pouquinho do vírus, desse ismo diabólico, e misturar com a Bíblia. Quando o vírus entra, ele engole tudo. Não é a Bíblia que influencia ali. É esse lixo que vai influenciar a leitura bíblica. Isso acontece muito. Tá? Há autores que buscam encarar as questões, as dúvidas e os desafios e as angústias do homem moderno a partir das Escrituras Sagradas. Seria bom conhecermos esses pensadores, alguns que eu indico. Francis Schaeffer, James Sire, Herman Doiver, Paul Tripp, Michael Horton, Douglas Wilson, David Wells, D.A. Carson, Timothy Keller, Kevin DeYoung, Alistair McGrath, Nancy Pierce, Albert Moeller, entre outros. Todos esses caras têm livros em português. Todos esses caras têm livros em português. A leitura deles, um ou outro é mais difícil, tá? Herman Doiver é um pouco mais difícil. Você que é da área do direito, ele é o cara que você tem que ler. Livros que falam das dificuldades de jovens, adolescentes, educação de filhos. Tem um livro aqui do Kevin DeYoung que fala o que a Bíblia ensina sobre o homossexualismo. É fantástico. É livro que, segundo ele, você pode presentear para o teu amigo que tem dificuldade nessa área. De tão honesto que o livro é. Fala verdade em amor. Isso que a gente tem que ler. Ler para conhecer, presentear as pessoas, estudar. Reflitamos sobre a importância do papel da EBD e da educação teológica na igreja em geral. A EBD deve ser, entre outras coisas, um momento revolucionário, onde vocês têm a possibilidade de trazer todas as dúvidas e encher o pastor de dúvidas, porque ele vai resolver todos os seus problemas. Ele e o Léo, manda ver, e eles vão correr atrás das respostas. Mas a EBD tem que ser esse momento onde você tem possibilidade de falar, de colocar suas angústias. E termino com a última frase. Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e seja conosco em Cristo. Obrigado pela paciência. Possa ter dado, falei 1h33. Deus abençoe, Deus possa guardá-los. Obrigado mais uma vez pela paciência. Espero que tenha pelo menos plantado um pouquinho o que é esse assunto, quão desafiante ele é, e confie totalmente em Deus. A palavra tem todas as respostas que a gente precisa. Obrigado, pastor. Obrigado, reverendo Nilson. A gente teria muitas perguntas a fazer. Eu quero só terminar com a leitura de um texto bíblico que está em 1 João, capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente começou a publicar agora, começou a transmitir na internet, 2 irmãos evangélicos cristãos disseram que essa é uma aula tendenciosa. E eu resolvi arrumar uma briga com os crentes que estão militando nesse lado e divulgando dentro das igrejas essa teoria marxista embutida de um falso evangelho. Estou comprando uma briga com o diabo, estou comprando uma briga satânica, porque nós estamos mexendo com uma hoste entronizada nesse país, que está dentro das nossas igrejas. O meu problema não é diretamente com aqueles que estão no mundo, porque eles ainda precisam conhecer o evangelho. O meu problema é com aqueles que têm o evangelho na mão e estão colocando os ismos. Eu vou bater, tenho feito quase que um vídeo por dia, estou batendo, e estou batendo em pessoas que caminharam comigo por 20 anos, não estou batendo neles, estou batendo na ideia deles, mas é quase que impossível você bater na ideia e não perder o cara, não perder o amigo. Eu estou muito mais empolgado com a lei de Cristo e com a vontade de Cristo do que com aqueles que são amigos ou qualquer outra coisa. Por isso que eu queria terminar lendo esse texto. Não ame o mundo. Se o mundo aplaude você, tem alguma coisa errada com a gente, porque Jesus Cristo disse que o mundo nos odiaria. E nós estamos vivendo um evangelho de conversa fiada no Brasil, em que nós estamos querendo o aplauso do mundo. Isso nós nunca teremos se nós vivermos o evangelho verdadeiro. Então não tenha medo de pregar o evangelho de Cristo Jesus, que está totalmente contaminado por essa baboseira, por essa meleca, por essa nojeira que nós estamos vendo, principalmente na política, dentro das igrejas,
e em todos os lugares. Eu recebo condenação de um monte de gente, inclusive de parente que diz que cristão não deveria se envolver com política. Quem deveria se envolver com política, então? O Satanás? Quem deveria mexer com as decisões públicas? Esses que estão com essas convicções? Safadas sem vergonha? Então acompanhe meu canal aí, Antônio Jean, acompanhe a nossa igreja presbiteriana. Nós estamos aqui para ensinar o Evangelho. Para ensinar o Evangelho e a verdade de Cristo. E nós vamos bater pesado, duro, sem medo, sem problema algum. Porque o Senhor está do nosso lado e nós estamos do lado de Cristo. E eu fui comprado pelo sangue de Cristo, não fui comprado por nenhuma ideologia dessa. Quem me resgatou da maldição das trevas foi o Senhor. E é por Ele que eu vou lutar e é por Ele que nós estamos lutando. Ore por nós. Uma aula como essa, um preparo como esse, com certeza ele é atacado, todos nós somos atacados. E enquanto estava aqui na aula, estava vendo algumas mensagens. Algumas eu estou apagando. Não estou aceitando mais críticas na minha página, na página da igreja, contra nós. Não gosta, vira a página, vai para o outro lado, mas não fica aqui criticando. Ou quer aprender, seja humilde, e nós estamos aqui para ensinar. Do contrário, pega teu caminho, pega teu rumo, e vai para o diabo que te carregue. Você que está na internet aí. Mas se você é de Cristo, você vai ouvir a Cristo. E nós estamos do lado das Escrituras. Nós levantamos a Escritura e não o punho cerrado. Você já viu essa expressão? Do punho cerrado? Você já viu homens fazendo assim? Isso é o lema do socialismo, é o sinal do socialismo. Nós levantamos este aqui, que é Cristo, que é a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, oremos. Senhor, nós nessa noite te agradecemos por esse pastor amado, reverendo Nilson, se preparou. Assim como nós temos estudado também, nos preparado, Senhor, quanto a essa artimanha satânica, demoníaca, que tem invadido as nossas igrejas, a mente dos nossos irmãos em Cristo. Pastores estão enveredando por caminhos tortuosos, ensinando uma palavra contaminada desses ismos. Senhor, nós rogamos a Ti nessa noite que venha libertar o Teu povo, venha acordar o Teu povo, porque o Senhor disse que se possível fosse, mas não é possível, que o anticristo enganasse os eleitos. Os Teus eleitos, Senhor, estão guardados pelo Senhor, estão com a mente presa a Ti, Senhor, estão guardadas e blindadas de toda a artimanha satânica. Guarda a Igreja Presbiteriana de Veleiros, que tem o envolvimento, a dedicação de pregar a Tua verdade pura e genuína, em nome de Cristo Jesus. Guarda os crentes, guarda o Teu povo, Senhor, para que não seja contaminado, que não seja enrolado, enredado, Pai, com filosofias sutis e vãs, que são sofismas. Porque o Senhor é mais poderoso para destruir sofismas que estão aí. Nós rogamos assim, Pai, em nome de Cristo Jesus nessa noite. Amém e amém. Deus os abençoe.